Emigrar para Portugal com filhos menores, com visto para a procura de trabalho. Depois, em território português, já com título de residência, ter o cartão do cidadão através do Estatuto de Igualdade. São essas e outras dúvidas que nós vamos responder no vídeo de hoje, que são perguntas da minha caixa de perguntas que está lá no meu Instagram. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório. Também mantenho este canal aqui por ser mestre, doutor em educação e acreditar que é através do conhecimento que nós conseguimos exercer os nossos direitos, tá bem? Se tu não é inscrito nesse canal, por favor, deixa tua inscrição, deixa o teu comentário também, me dizendo já de onde que tu tá falando, e se tu ainda não deixou o teu like, faça isso agora. Compartilhamento, deixa para depois, que tu vai ver que esse vídeo tem muita e muita informação. Como outros vídeos que eu trago aqui, é muito bom. Vamos lá. Este é o meu perfil do Instagram. No perfil do Instagram você tem acesso a muitos conteúdos e muitas informações. Aqui também tem um destaque com as caixas de perguntas, mas as caixas de perguntas eu tento colocar quase todos os dias nos meus stories e nós vamos ter acesso então a algumas perguntas. Ela vai aparecer nesse formato aqui para vocês e nós vamos ter acesso então aqui a algumas perguntas da última caixa que não foram respondidas, da penúltima, na verdade. E vamos lá, então. A primeira pergunta é a pergunta da Emanu Vieira, que diz assim: visto para a procura de trabalho caducado, não abrem vagas, vale considerar a residência CPLP? Bem, Manu, vamos entrar num ponto aqui muito delicado: residência CPLP. É, eu não sou um defensor, né, da residência CPLP e não posso me dedicar a isso porque não, eu acho que ela é uma residência ainda muito frágil. Então, ela nunca, para os meus clientes, ela vai ser a primeira opção. Por quê? Porque nós temos inúmeras situações aqui. Não, olha só, deixa eu corrigir a informação aqui. Não é nunca ela vai ser a primeira opção. Ela pode ser a única opção viável, inclusive. E ela pode ser a primeira opção em casos urgentes, vamos pensar assim. Mas também aqui, quando a gente vai falar de urgência CPLP, a gente tem aqui alguns problemas. A promessa que a CPLP, e se tu não sabe o que é CPLP, é a autorização de residência concedida a membros de países do acordo. Não, autorização de residência CPLP é uma autorização de residência concedida àqueles que são nacionais de países membros da comunidade CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, tá? Ahn, nós, desde março deste ano, começamos as primeiras emissões de autorização de residência CPLP. Quais são os requisitos hoje para você solicitar uma autorização de residência CPLP? Ter solicitado um visto ou ser titular de um visto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma tela. Eu penso que sim. E aí eu vou mostrar, deixa eu ver até se o site está funcionando também. Aqui. Vou mostrar um ponto bem interessante. Acho que vocês já estão vendo, né? Penso eu que já estão vendo. Deixa maior aqui. Então, a autorização de residência CPLP, ela é para a comunidade dos países de língua portuguesa. São esses países aqui que fizeram o acordo de mobilidade CPLP, tá bem? Ah, em relação à autorização de residência CPLP, nós temos dois requisitos específicos neste momento. Aqueles que tenham um visto consular emitido a partir de 31 de outubro, desculpa, de 2022, e aqueles que tenham manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022. É muito importante observar essas datas. Se você tem um visto consular, ou seja, seu visto, muito provavelmente, o caso da pergunta é um visto consular emitido a partir de 31 de outubro, porque foi a partir dessa data que nós começamos as emissões de vistos de nômade digital, procura de trabalho. Então, nós podemos fazer a conversão deste visto numa autorização. Na verdade, não é nenhuma conversão. A conversão nós vamos falar aqui da manifestação. Nós vamos conseguir ter acesso, então, ao pedido de concessão de autorização de residência, CPLP. Além disto,
nós temos a possibilidade daquelas pessoas que fizeram a manifestação de interesse e que submeteram essa manifestação até 31 de dezembro de 2022. Estas pessoas poderão fazer a solicitação. O que é isso? Veja como fazer. Ah, tudo bem. Veja como fazer. Aqui é uma informação de como fazer esse pedido. Ok. Só para mostrar que existe o passo a passo, tá? Volta aqui para mim agora. Volta aqui para mim. Perfeito. Só queria mostrar para aqueles que não estão habituados com esses termos CPLP, o que que é isso, né? Quem que pode ter acesso. A CPLP, então, ela é uma autorização de residência que está prevista no Acordo de Mobilidade CPLP, dos membros, né, da CPLP. Então, se você é cidadão angolano, se você é cidadão brasileiro, por exemplo, né, você pode solicitar autorização de residência CPLP. Ela tem uma promessa de ser um documento mais rápido, mais ágil para ser emitido. E, de fato, sim, pela instrução normativa, não sei se é instrução normativa, mas enfim, o documento que nos fala sobre os procedimentos da CPLP, ele vai dizer que a gente precisa pagar uma taxa de 15 euros, né, preencher o formulário de solicitação, pagar uma taxa de 15 euros e em 72 horas você tem a sua autorização de residência CPLP disponibilizada já. Isso não é uma verdade absoluta, porque nós encontramos vários problemas e obstáculos, e a gente tem pessoas, por exemplo, que solicitaram autorização de residência CPLP em março e ainda, por exemplo, não tem. E aí, deixa eu tomar uma água aqui. É água, tá? Ó. E aí o que acontece? Muita gente que não preenchia os requisitos conseguiu acessar a sua manifestação de interesse, a sua autorização de residência CPLP, e aí isso causou um problema, né? E eles tiveram que, opa, vamos voltar, dar um pé atrás e analisar cuidadosamente se o cidadão ao menos preenche os requisitos. É nacional, é tem visto consular emitido a partir de 31 de outubro, ou tem a manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro. Se preenche esses requisitos, a questão dos antecedentes criminais, né, de Portugal e do país, seu de origem, ou que residiu dos últimos 5 anos. Então, assim, são inúmeros detalhes que têm que ser observados minimamente para a concessão de uma autorização de residência. Mas, sim, ela é uma autorização de residência válida em território português. Entretanto, nós estamos com algumas dificuldades de aceitação deste documento em outros países da União Europeia. E aí, pronto, não é a discussão desse vídeo falar sobre isso. Mas é importante, justamente para responder à pergunta da Emanu, que ela está com visto já para procura de trabalho. Não abre as vagas. Bom, se ela está preocupada com as vagas que realmente não abrem, nós temos que pensar o seguinte: temos agora um decreto em Portugal que estende a validade destes vistos, né, caducados, até a metade do próximo ano de 2024. Isso significa dizer que não há desespero, né, de trocar um visto caducado, que tem o resguardo do decreto, pela autorização de residência CPLP. Até porque não sabe, pode ser que ela seja liberada em 72 horas e pode ser que ela fique no limbo aí por um bom tempo. Então, infelizmente, são problemas que têm acontecido. Eu, se não houvessem outras situações envolvidas no caso, que a gente não sabe, por isso da importância de vocês consultarem um profissional habilitado, um advogado ou um solicitador em Portugal para tratar esses temas. Se vocês não têm outra situação, é isso mesmo, aguarda, né? ah, o agendamento da entrevista para que você, já preenchendo todos os requisitos, consiga a sua autorização de residência ah, tradicional. Não vou falar normal. Bom, a pergunta do Marco. Doutor, quem fez o Estatuto de Igualdade no mês 5 demora muito? Boa recuperação. Obrigado, Marco, pela estima de recuperação. Para quem não sabe, eu passei por uma cirurgia no último dia 5, e estou no Brasil nesse momento. Vim para uma cirurgia para resolver essas coisas, ficar perto da família. Depois a gente fala sobre isso num outro vídeo. E hoje são 17 de dezembro, já estou quase 100%. Então tá tudo certo. Só quando eu falo demais, realmente me cansa um pouco. Mas vamos lá, o Marco Túlio fala o seguinte: ele pediu no mês 5, no mês de maio, o Estatuto de Igualdade.
Vou aqui dar uma pincelada do que é o Estatuto de Igualdade para quem caiu nesse vídeo e não sabe, para tu não sair daqui agora e tu saber o que te espera em Portugal mais à frente. Estatuto de Igualdade, ele é um acordo que existe, um acordo, né, entre Brasil e Portugal, e esse acordo que existe entre Brasil e Portugal permite que os cidadãos residentes legais naqueles países, eles tenham os mesmos direitos civis e políticos, ou civis ou políticos, naquele país de residência. Portanto, os brasileiros maiores de 18 anos que possuem autorização de residência em Portugal poderão requerer o Estatuto de Igualdade. O Estatuto de Igualdade ele é requerido antes no CEF, agora na AIMA, certo? Primeiro, você tem que fazer um pedido do certificado de nacionalidade para comprovar que você é brasileiro e tem as suas condições para aquele estatuto específico e junta esse documento e cópia dele com o seu título de residência ou, inclusive, a autorização de residência CPLP. Se for a RCPLP, já respondendo outras perguntas que estão aqui, tem que juntar o documento de identificação porque está escrito que aquele documento só é válido com a apresentação do documento de identificação. Por isso que eu oriento os clientes, quando tem a RCPLP, a juntar o certificado de nacionalidade, a RCPLP, o documento de identificação, no caso é o passaporte que você vai utilizar, e o formulário de solicitação de preenchimento. O formulário de solicitação, ele mudou agora o formato, né? Ele não é mais naquele formulário que tinha o logo do CEF, inclusive mudou o formato. Mudou. Vocês têm que procurar no site da AIMA, que é a Agência para Imigração, para Integração, Migrações e Asilo, que substituiu o CEF, que está tratando agora das concessões, da análise, né, do parecer para análise do pedido do Estatuto de Igualdade e é para eles que a gente envia. Lucas, para onde envia? Essa semana eu postei uma resposta que eu dei para uma cliente e colocando o endereço, o pessoal entrou em desespero. São várias perguntas sobre isso. Ah, eu enviei para o endereço antigo, Avenida de Cabana, Casal de Cabanas, número 1, Urbanização Golfe, não sei o que lá, que era a sede do CEF. Mas agora nós não temos mais a sede do CEF. Nós temos que fazer a solicitação na sede da AIMA. E a sede da AIMA é na Avenida Antônio Augusto de Aguiar, número 20, em Lisboa. Então, para onde você tem que encaminhar o endereço? Logicamente, para a AIMA. Nós não sabemos se ainda estão recebendo correspondências naquele endereço, Avenida Casal de Cabanas, e temos que ficar atentos, porque as orientações que nós tínhamos é que seguiam as entregas naquele endereço. Provavelmente havia uma reexpedição, que é o serviço do CTT, que é a Agência de Correios de Portugal, que direcionava as correspondências lá para a Avenida Antônio Augusto de Aguiar, número 20, que é a sede da AIMA. Então, quem vai fazer a solicitação a partir de agora, faça correto. Peça para a sede da AIMA. A sede da AIMA não é Avenida Casal de Cabanas. A sede da AIMA é Avenida Antônio Augusto de Aguiar, número 20, Lisboa. Então, é esse o endereço que vocês têm que mandar, tá? Ou em qualquer delegação, segundo as informações, estão no site da própria AIMA. E com o formulário correto e atualizado. Pois bem, quanto tempo demora esse Estatuto de Igualdade? O Estatuto de Igualdade demorava antes da ARCPLP. O meu, por exemplo, levou exatamente 6 meses. Quando concluiu 6 meses, eu tive o meu nome publicado numa lista que é publicada de concessão, né, num despacho do governo que publica no Diário da República uma lista de brasileiros que tiveram concedido o Estatuto de Igualdade. Então, a partir daquilo, vocês podem aguardar um tempo, que a gente não sabe, tem pessoas que uma semana, duas, às vezes três, para que todos aqueles dados estejam já registrados, aqueles dados da concessão do Estatuto de Igualdade, já tenha sido comunicado ao sistema da Conservatória de Registro Civil. Então, aí você pode ir na Conservatória de Registro Civil e pedir o seu cartão de cidadão. O que que é o cartão de cidadão? O cartão de cidadão, ele é o documento que identifica o cidadão como se fosse cidadão nacional, mas isso aí não é um documento que comprova que você é português, mas sim, como diz lá, que é sobre tratado de Porto Seguro, ou tratado da amizade, pode chamar, ou então que é cidadão brasileiro e através do tratado tem, do acordo de reciprocidade tem esse documento, ele é só um documento de identificação que vale para dentro do território nacional, não serve como documento de viagem, por exemplo.
tá? Mas é a mesma coisa um cidadão português que vem para o Brasil, tem o seu título de residência e solicita o Estatuto de Igualdade da mesma forma. Ele vai ter acesso ao nosso RG. Sabe o nosso RG? Verdinho lá, bonitinho? Então, é a mesma coisa. Ao invés de ele utilizar o seu RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, que para nós em Portugal é o título de residência, ele vai ter a cédula de identidade. Por quê? Porque ele possui os mesmos direitos civis, de identificação, inclusive, de um cidadão brasileiro. E nós, em Portugal, possuímos os mesmos direitos civis de um cidadão português. Isso implica em ter acesso às propinas das universidades. O que que é propina? São as mensalidades pagas por cidadãos portugueses nas universidades. E o ingresso em igual condição que os cidadãos portugueses. Ou seja, Estatuto de Igualdade realmente é um estatuto que vai nos equiparar ao cidadão português sem antes nós termos a nacionalidade portuguesa. Mas com algumas restrições, obviamente, daquelas situações, por exemplo, eu tenho que me identificar, eu tenho que passar pela fila da imigração de passaportes estrangeiros, não de nacionais, porque não tem nada a ver com nacionalidade, mas sim com os mesmos direitos que aquele cidadão teria, com exceção, obviamente, dos direitos resguardados para aqueles que são natos ou naturalizados portugueses. Da mesma forma acontece no Brasil. Deve fazer o Estatuto de Igualdade, não tem custo algum, é só o custo da demora e da ansiedade, de repente, dos remédios que você vai ter que tomar aí para segurar a ansiedade dos meses que tu vai esperar, mas é tranquilo. É um processo, então, que demora em torno de 6 meses. Agora, por que eu falei antes da ARCPLP? Porque depois da ARCPLP teve um boom de pedidos. Por que que teve um boom de pedidos? Porque a RCPLP é uma folha A4 que tu tem que andar junto com o teu passaporte, como eu acabei de dizer, para ter a tua identificação. E uma vez que você tem o cartão de cidadão, você tem todos os dados ali necessários da tua identificação em Portugal. É muito mais fácil andar com o cartão de cidadão do que com a RCPLP e o passaporte, por exemplo. Tá? Eu espero. Eu acho que esse vídeo já está longo demais, porque as outras perguntas elas falam, por exemplo, ó, então eu já respondi, né? Ele pediu no mês 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já era para ter saído. Muito provavelmente ele pediu depois que começaram os pedidos da RCPLP. Então, o prazo de 6 meses já não é suficiente. Então, está demorando um pouco mais devido ao grande número que nós tivemos de pedidos de estatuto de construção de residência e tal. Ah, Olha, como saber o andamento do processo do cartão de cidadão? Não sei se tem a ver com o Estatuto de Igualdade, mas eu vou puxar para o Estatuto de Igualdade. Uma vez que você fez o pedido do cartão de cidadão, tem que esperar, gente. Esperar, é 2 semanas no máximo para chegar até o documento de vocês. Se não tiver, tem que ir na conservatória perguntar. Também vocês fazem umas perguntas que assim, ó. ah, Fiz o pedido de estatuto e ainda era CEF. Será que ainda sai ou tenho que refazer? Não, gente, se fez que era CEF, a AIBA absorveu todos os processos. Tá muito tranquilo. Mais uma pergunta. Algumas confirmações das renovações de títulos de residência 2024 no site da AIMA? Não tem. Vocês entraram no site da AIMA? Não tá nada lá no site da AIMA. Então, vamos pular. Doutor, não há página da AIMA falando sobre o Estatuto do CEF. Poderia falar melhor? Bom, tem. É que tem que pesquisar. Vocês têm que ter paciência para pesquisar, tá? Não tem uma página falando, explicando o procedimento, porque o procedimento não mudou. O procedimento é do decreto que fala sobre o Estatuto de Igualdade, como solicitar. Isso não mudou. Inclusive, o Estatuto alterou, dizendo que antes era CEF e agora era AIMA. O site que vocês, quando pesquisam o Estatuto de Igualdade Portugal, vai direcionar ao site de Portugal, que infelizmente ainda não está atualizado, porque lá diz que as informações têm que ser encaminhadas para o CEF, quando na verdade não é. Agora, o acesso ao documento que já tem o logo da AIMA, ele está sim disponível lá na página da AIMA, na seção de impressos. Vocês têm que pesquisar, tá bem? Eu não vou mastigar aqui porque não tenho tempo para isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos nos falando. E não esquece de compartilhar esse vídeo também para outras pessoas, para que tenham acesso à informação. Deixa tua pergunta também na caixa de perguntas lá no Instagram, assim que abrir, e eu vou ter o maior prazer de te responder, se não lá, por aqui pelo YouTube ou aqui nos comentários. Grande abraço para vocês. Se precisarem falar comigo, aqui embaixo estão os meus contatos e vamos nos falando. Tchau, tchau. Fui.